Muito bem, muito bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre salvação, já falamos sobre a morte de Jesus, já falamos sobre a expiação da culpa, sobre a salvação para todos os homens nos vídeos anteriores. Se você dá uma olhadinha, você pode ver aí nas nossas redes sociais. Você que não é inscrito ainda no nosso canal aí no YouTube, pode se inscrever também, curta os vídeos, compartilhe, dá um like ali para ajudar nós também a chegarmos mais longe com as nossas mensagens. Já falamos sobre a natureza da salvação, que foi oferecida gratuitamente mediante a fé ao sacrifício de nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Falamos sobre o processo da salvação também. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, graça todos nós sabemos que é um favor não merecido. Nenhum de nós merecíamos esta graça de Deus. A graça de Deus, Ele derramou essa graça, a sua graça foi derramada sem qual o homem entender as coisas espirituais. Essa graça de Deus, ela envolve todas as pessoas na face da terra. Mesmo sem nós entendermos, sem mesmo você nunca ter ouvido falar de Jesus, essa graça já te envolveu. O Senhor Jesus, Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus planejou a salvação, o Filho veio e executou a salvação. E aí Jesus foi para o céu e nos enviou o Espírito Santo, que está conosco para nos ajudar. Então é por meio dessa graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé o chamado para o Evangelho. Olha que lindo! É Deus que nos capacita, é Deus que capacita o ser humano para responder com fé o chamado ao Evangelho. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Então a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Já falamos sobre isso. A salvação, ela vem pela graça de Deus, pelo favor não merecido. Foi Deus que nos escolheu. Todavia, os seres humanos são influenciados pela graça, que habita a livre escolha. Deus, Ele nos dá esta livre escolha, é o livre-arbítrio, Nós somos livres para escolher, por isso que a graça divina pode ser resistida. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerás se é de Deus ou de fato falo de mim mesmo. João 7,17. Deus provou a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem. Então tem que crer em Jesus para que essa graça seja manifesta na nossa vida. Isso é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Então, nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Deus, Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá a livre escolha, você pode escolher. E essa graça só vai se manifestada na sua vida se você crer, se você acreditar que sozinho você não consegue chegar a Deus. Você precisa de Jesus, por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos essas mensagens falando sobre salvação, nós queremos falar também se é possível nós perdermos a salvação. Depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação, que ela é oferecida gratuitamente. É o que eu falo, para você não custou nada. Talvez para mim, eu não sei qual é o preço que você vê essa salvação, mas já pensou no sofrimento de Jesus lá naquela cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo? Aquela chicoteada, aquela coroa de espinho, aquela espada que o transpassou,
Aquela cruz pesada que ele carregou, que não era dele, era nossa aquela cruz, mas ele pegou aquela cruz para que você pudesse hoje ter vida, para que você pudesse ter paz, para que você pudesse adorá-lo. Mas a escolha é sua. Não é por força, não é por violência, é você que faz a sua escolha. Quer ter paz, quer ter alegria, quer ir bem na vida, quer ser próspero na vida, quer ser abençoado, quer ter uma família maravilhosa. Jesus dentro da sua casa, Jesus dentro do seu coração, Jesus dentro da sua família. Coloca Jesus lá dentro da sua casa, mas cuidado, zele pela salvação. Nós ganhamos gratuitamente. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus divino. Como que nós se apartamos de Deus? Quando o nosso coração fica mau, quando o nosso coração fica rude e nós começamos a deixar Deus de lado. Então não há dúvida quanto à possibilidade de o salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Muitas pessoas estão paradas, muitas pessoas que conheceram o Evangelho por qualquer coisa pararam, qualquer cara feia pararam de vir na igreja, abandonaram Jesus. E Jesus está te convidando: venha, faça como o filho pródigo. Volte, caia em si, volte para a casa do Senhor, volte para Jesus, Ele te espera de braços abertos. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode também apostatar da fé, perdendo então a sua salvação, mas se desviando o seu justo da justiça, cometendo a iniquidade, que iniquidade é um pecado que você sabe que é pecado, mas está fazendo conforme toda abominação que faz o ímpio. Porventura viverás? Claro que não. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memórias na sua transgressão, como que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerás. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Então aqui nós temos uma advertência de Paulo aos Coríntios: aquele que se cuida estar em pé, olhe, cuide, não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Que menciona que há real possibilidade de uma queda da graça. Assim, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, nós devemos zelar para que ela seja confirmada e nós conseguimos chegar até o final. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que esta salvação maravilhosa, oh glória, aleluia, que essa graça, que esse favor não merecido, ela possa chegar até você. Você que está aí vivendo sem paz, você que está vivendo uma vida talvez de turbulência, Deus quer te dar paz. Senhor Jesus, a cada um, Senhor, que vai estar vendo e ouvindo essas mensagens, eu quero que essa graça, essa presença maravilhosa, Pai, que essa pessoa seja impactada com a Tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.